Bom, são 12 horas e 59 minutos. Aconteceu na semana passada, nós trouxemos até imagens de câmeras de segurança, a morte, infelizmente, do dono de um hot dog muito famoso, um cachorro-quente muito famoso, né? O Esquina Dog. Como que isso aconteceu? Ele discutiu com um funcionário, motoboy da empresa, por conta de um troco, e esse motoboy teria dado, então, um empurrão que fez com que esse senhor caísse, batesse a cabeça e falecesse. O Rafa Medeiros, nosso repórter, está ao vivo com esse motoboy. Semana passada nós ouvimos a viúva, está chorando até agora, infelizmente, e agora nós queremos dar a oportunidade para esse motoboy falar a versão dele do que aconteceu. Por favor, Rafa, é contigo, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Oi, Lucas, boa tarde para você, bom começo de semana para quem está em casa acompanhando a gente. Nós estamos aqui ao lado do Diego Silva, ele que seria o motoboy que trabalhava aí há pelo menos 2 anos com o empresário dono do hot dog Esquina. E, melhor do que eu, ele para explicar, né, o que de fato aconteceu naquele dia. Segundo a própria investigação da Polícia Civil, uma discussão ocasionada por conta de um troco teria motivado esse empurrão que infelizmente terminou em morte. Ao meu lado, Diego Silva. Diego, queria que você falasse para a gente o que de fato aconteceu no dia dessa confusão. Boa tarde. Boa tarde. A situação começou num dia anterior que houve uma troca da forma de pagamento pelo cliente. Esse troco, em algum momento da situação, ele acabou caindo no chão, foi encontrado e no dia anterior, após eu voltar já à terceira entrega, o seu Antônio me abordou perguntando o porquê daquele troco, por que estava no chão. E aí eu comecei a tentar explicar para ele, e foi o primeiro momento que eu encontrei ele no domingo. Aí eu percebi que ele já tinha bebido. Ele era outra pessoa depois de beber. Eu tentei explicar, lutei para explicar, ele não conseguia, ele não queria entender. Então, nesse momento, eu enxerguei a Dona Maria. Eu quis conversar com a Dona Maria para explicar. E quando eu cheguei nela, eu olhei para trás, eu vi que a situação já tinha tomado uma proporção que não tinha mais como resolver. Nesse momento, que eu tive conhecimento, que eu falei, agora não dá mais, eu tentei sair, porque ele já vinha com uma abordagem mais agressiva para cima de mim. Eu achei que ele ia chegar a me agredir, eu virei o rosto para o lado contrário, para caso viesse agredir, não pegasse no meu rosto diretamente, e tentei passar. Eu tentava passar e eu não conseguia passar. Para mim, ele tinha segurado a minha blusa, ou ele estava me empurrando, e tentando me desvencilhar, a única forma que eu encontrei de sair do local, que era o que ele mandava eu fazer, foi eu empurrar para afastar ele um pouco de mim, já que ele era bem maior que eu, e aí eu ter espaço para sair. Nisso, ele acabou vindo, ele tropeçou. Nesse momento eu já olhei para ele, vi que ele caiu no chão e já tentei de alguma forma prestar socorro. Eu me abaixei e chamava por ele para ver se ele respondia, e ele não respondia. Aí a Dona Maria começou a mandar que eu fosse embora do local. Mas na minha cabeça, eu só queria sair dali depois que eu visse que ele respondesse, que ele recuperasse a consciência. Você mesmo teria ligado para o SAMU? Eu liguei. Liguei enquanto eu estava com a cabeça dele num braço meu, eu estava ligando com o outro. Eu fiquei na ligação com a mulher do SAMU, deu acho que quase 5 minutos de ligação. Porque eu tentava explicar o lugar e eu não conseguia explicar. Então você deixou o local por um pedido da Dona Maria? Sim, depois ela pediu umas 5 vezes pelo menos, falando que alguém ia fazer alguma coisa comigo, que alguém ia se vingar, que alguém ia me matar. Depois dela pedir várias vezes, aí alguém me empurrou para minha moto e eu só lembro de eu estar em cima da moto. Foi a hora que eu obedeci o que estavam mandando eu fazer. A gente percebe que você contando o caso, né, seu olho até enche de lágrimas. Se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Com certeza. A todo momento eu penso, sem efetividade nenhuma, mas eu penso que eu nem deveria ter ido trabalhar aquele dia. Eu jamais queria causar algum mal para ele, eu me dava muito bem com ele.
A gente sempre conversava sobre tudo, tudo. Tudo, ele me aconselhava, a gente dava risada. Eu tinha uma convivência extremamente boa quando ele era o Silvio Antônio de verdade. Obrigado, Diego, pelas informações ao vivo. Vou pedir para o doutor Jackson trocar de lugar aqui com o Diego para falar um pouquinho para a gente em relação ao processo. Diego, fala um pouco para a gente de como que... Jackson, fala um pouco para a gente como que está o andamento do processo, como que a defesa está trabalhando. Nós temos aqui, eu e a minha equipe, nós trabalhamos aqui para demonstrar esses fatos que estão sendo narrados por ele aqui hoje, né, para Rede Massa. Infelizmente, o que buscam é tentar pintar aqui um monstro, alguém que de forma planejada, premeditada e com dolo tentou tirar a vida desse senhor, que naquele momento era o superior hierárquico dele lá no hot dog, mas de fato isso não aconteceu. Então o que nós temos hoje são os laudos periciais que ainda virão aos autos para saber se efetivamente a causa da morte tem alguma relação com esse empurrão com a cabeça que se chocou com o solo, ou se temos aqui uma causa de morte por qualquer outro motivo. Isso ainda é possível, né? E aí não haveria sequer materialidade nesse sentido. Quanto, então, ao crime em si, nós temos certeza que isso foi uma fatalidade. E não um crime doloso com o apontamento de que ele, sim, tirou a vida de forma planejada. Nós, durante a instrução do inquérito, já ouviremos testemunhas e temos certeza que o Ministério Público sequer vai oferecer denúncia contra ele por esse homicídio. Obrigado, doutor Jackson, pelas informações ao vivo. Então, é isso, Lucas. Nós ouvimos a viúva, estamos também dando o lado aqui para o motoboy envolvido nessa confusão e, claro, que a gente segue acompanhando este caso.